Então, abra sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 30, a partir do versículo 11. Nós vamos ler a partir do 11. Provérbios 30, 11. Nós vamos ler o versículo 11, 12, 13 e 14. Ditados do rei Agur. Aqui existe um processo que eu não vou detalhar ele todo. Inclusive eu quero dizer que esse detalhamento desse processo aqui, ele é feito dentro do nosso encontro de cura e libertação. O processo todo aqui. Mas eu quero destacar hoje aqui apenas a parte do orgulho e suas manifestações. Amém? Quem achou diz amém. Diz assim o texto: existem os que amaldiçoam seu pai e não abençoam sua mãe, os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza, os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso, pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas estão armadas de facas para devorarem os necessitados da terra e os pobres da humanidade. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Espírito Santo de Deus, diante do quadro espiritual em que vivemos, que o Senhor possa abrir os nossos olhos nessa noite, que nós possamos ser tocados pelo Seu Espírito, que nós possamos ser sensíveis à Sua voz. E o orgulho, quando ele tentar se levantar nesse processo, nós possamos subjugá-lo, nós possamos nos humilhar, que possamos nos deixar humilhar nesse processo. Sabemos que é difícil, Senhor, mas é necessário. E vale a pena, e é extremamente abençoador. A humildade é a beleza da santidade. Jamais saberemos o que é manifestar a Tua glória sem humildade. Também jamais saberemos o que é receber da Tua glória se não andarmos em humildade. Por isso eu lhe peço que nessa noite toda a resistência do inferno caia por terra agora, em nome de Jesus. Todos os argumentos que se levantam contra o conhecimento do Senhor caiam agora por terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. O texto que nós lemos inicialmente, que é um ditado de Agur, ele relata um processo. E aí eu não vou ter como explicar e dissecar ele todo, até porque nós fazemos isso dentro do encontro de cura e libertação. Mas eu quero destacar algumas coisas a respeito desse texto aqui. E o texto começa dizendo que existem os que amaldiçoam seu pai e sua mãe e não abençoam sua mãe. E aí no versículo 12, o primeiro ponto fala de uma geração que amaldiçoa seus pais. Então falando de uma geração ferida. Então tudo que nós vamos tratar a partir desse momento, todo esse processo, ele fala de uma geração de pessoas ferida, com o ego ferido, com o seu orgulho machucado. E aí, todas as vezes que nós somos feridos e que nós não perdoamos, porque obviamente para a ferida existe um caminho bíblico, o perdão. Só que existe algo que nos impede de trilhar esse caminho. Isso que nos impede de trilhar esse caminho é o orgulho. O orgulho nos impede de perdoar as pessoas. O orgulho nos impede de perdoar quem nos fere. O orgulho nos impede de também reconhecer os nossos erros. Por conta disso, a gente acaba trilhando um caminho de espiritualização do nosso orgulho. Quando nós não tomamos o caminho correto, acredite, nós vamos arranjar um caminho para que o nosso orgulho ele não fique tão evidente, mas ele fique devidamente escondido. E aí nós usamos, dentro desse processo, nós usamos o nosso relacionamento com Deus, a vida religiosa, como meio de esconder o nosso orgulho. Eu não estou dizendo que nós começamos assim. A maioria de nós, quando entrega a vida para Jesus, é muito sincero, é muito honesto.
Só que no decorrer do processo, no caminho da nossa vida, nós somos feridos. E é exatamente quando somos feridos que vai determinar se nós vamos trilhar um caminho de liberdade ou de escravidão em relação ao orgulho. Nós precisamos então assumir uma postura bíblica de andarmos em humildade e começarmos a perdoar as pessoas que nos ferem. Porque caso isso não aconteça, o que vai acontecer? Nós vamos começar a trilhar um caminho de falsidade, de orgulho. O orgulho vai criar uma máscara em nós. O orgulho vai fazer de nós um personagem dentro da igreja, que muitas vezes ele difere e muito de quem nós somos, por exemplo, dentro da nossa casa. E aí, a partir daí, vai começar um processo de degradação do qual quero falar hoje. E coloca o versículo 12 na tela, deixa ele na tela. Eu quero que você entenda comigo. Nós estamos partindo, vou repetir. Nós estamos partindo do seguinte ponto. Alguém feriu você. E as pessoas costumam dizer assim, estou com meus sentimentos feridos. Não, seus sentimentos não se ferem. O que fere é o seu ego. O que é ferido é o nosso orgulho. Beleza. Talvez você chegou aqui hoje assim, com seu orgulho ferido. Aliás, alguns talvez já venham com seu orgulho ferido há muito tempo. E tudo o que fazem e como se comportam e a motivação das coisas que fazem são somente uma maneira de se proteger de novas feridas. E aí estão agindo por conta do orgulho. Porque o que é o orgulho, querido? Senão o protetor do seu ego. O protetor do seu eu, para que você não viva desconfortos, para que você não passe situações que te desagradam. O teu ego, o teu orgulho é aquele que vai dizer, você não precisa passar por isso. Então, não deixe que outras pessoas façam isso com você. Então, você começa a se proteger com orgulho, como se o orgulho fosse a única maneira que existe de nós nos protegermos ou nos defendermos de qualquer atividade que alguém possa exercer contra nós. Jesus foi extremamente ofendido. Sabe qual era a estratégia dele? Entregar a quem julga com justiça. 1 Pedro capítulo 2 está dizendo isso. Nós ainda não aprendemos a entregar as nossas causas àquele que julga com justiça e precisamos fazê-lo. E passo a dizer por quê. A gente não pode desprezar as estratégias do diabo para nos manter cativos. Nós não podemos deixar que o orgulho tome conta da nossa vida, porque senão ele vai engessar a sua fé, vai engessar a sua personalidade e vai manter você cativo. E a primeira coisa que nós vemos nesse processo de Provérbios 12 é: os que são puros aos seus próprios olhos. Então nós estamos partindo do ponto que alguém está ferido. O que essa pessoa ferida que não perdoou, mas orgulhosamente, e decidiu continuar sem perdoar, decidiu continuar a sua vida cristã, sua vida de maneira normal, sem liberar perdão, porque o orgulho não permite. O que acontece com ela? Essas pessoas se acham puras aos seus próprios olhos e ainda não foram purificados da sua impureza. O que faz alguém que está vivendo no pecado achar que é puro, senão a cegueira espiritual que o orgulho provoca? E tem muita gente assim. A primeira evidência e a primeira coisa que acontece quando o seu orgulho é ferido e você não toma o caminho bíblico de perdoar, a primeira coisa que vai se instalar na sua vida é uma cegueira espiritual. Você vai começar a perceber o erro de todo mundo, menos o seu. Você vai perceber as falhas de todo mundo, menos as suas. Você vai começar então a trilhar um caminho muito ruim, longe da vontade do Senhor. Essas pessoas, elas acabam tomando uma atitude de religiosidade. O orgulho vai te tornar um religioso. Coloca Lucas 18, versículo 9 na tela. Olha só o que acontece. Quando alguém, ela começa então a se mover por orgulho,
ela se torna assim. Alguns que confiavam em sua justiça própria, em sua própria justiça, e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. Deixa o versículo 9, nós vamos ler outros textos depois. O que aconteceu com esse camarada aqui? Nós estamos falando de um fariseu, mestre da lei, alguém que conhece a palavra, que viveu a vida toda para isso, mas ele, por algum motivo, por causa do orgulho dele, ele desenvolveu uma coisa chamada justiça própria, da qual nós iremos falar mais à frente. E aí, o sentimento que ele tem pelos outros é sempre de desprezo. Pessoas que foram feridas algum dia na sua vida, e talvez você esteja sangrando em cima de pessoas que não te feriram, com seu orgulho. Nós precisamos então começar a pensar que nós precisamos de alguma maneira recobrar a consciência espiritual e perceber quão cego nós estamos a respeito dos nossos próprios erros. Queridos, uma experiência genuína com Jesus pode rapidamente se perder para uma vida de religião fundamentada no orgulho. Basta que alguém te ferindo uma vez, você não perdoe. A partir daí, agora, os seus mecanismos de defesa foram ativados e tudo que você faz é para se defender. A maneira como você vem à igreja, como você ora, como o que você faz, a motivação para fazer qualquer coisa, é porque você está querendo provar algo. Porque você simplesmente não perdoou. Porque o seu orgulho está ferido. E nós precisamos então definir que nós precisamos abrir o nosso coração para Jesus, para que Ele trate o nosso coração. Porque o nome disso aqui, quando você, o primeiro passo da cegueira espiritual é espiritualização do orgulho. O que você faz quando você está ferido? Você vem para a igreja e tenta provar que você é bom em alguma coisa. E você tenta provar a todo custo, e ao mesmo tempo que você se defende, você quer provar e você quer melhorar sua performance, para que você possa então começar a se sentir melhor consigo mesmo. E isso é espiritualização do orgulho, isso é espiritualizar o orgulho. Existem sempre 3 atitudes que nós podemos tomar quando o nosso orgulho é ferido. Primeiro, e a mais aconselhável de todas, é você falar a verdade. Eu estou machucado, eu estou ferido. É reconhecer que você é orgulhoso, é reconhecer que aquilo feriu o seu ego, é reconhecer que você errou, e aí ser curado e continuar a sua vida com Deus. Existe uma segunda opção. Você pode simplesmente se tornar aquela pessoa machucada, que todo mundo que chega perto, você dá patada. Aquelas pessoas que a gente não pode ter uma conversa, assim, que a pessoa já se estressa, já fica nervosa, fica aquela pessoa, sabe, feridenta, que tudo machuca, que tudo é motivo de briga, que tudo é motivo de problema. Essa é uma segunda opção. Não é uma opção boa. Mas pelo menos essas pessoas está evidente que elas têm um problema. Quando a gente, talvez você já conheça alguém, já lidou com alguém que você chega assim, você, cara, essa pessoa é muito ferida. E aí você percebe o orgulho dela ali o tempo todo agindo. Mas pelo menos é evidente. Agora, existe a terceira opção, que é a mais sinistra de todas. Que é quando alguém se torna lustrosamente polido, um religioso por fora, todo ferido por dentro, e ele começa a usar a igreja e as coisas da religião como uma maneira de esconder o seu orgulho. E isso que acontece, coloca lá no texto, que acontece com a segunda geração. É uma geração de pessoas, é um grupo de pessoas que escolheu dizer que está tudo bem quando por dentro está destruído. Escolheu fazer coisas quando ele sabe que precisa falar do que está matando ele por dentro, mas ele não fala, não abre o coração, não se expõe, porque é orgulhoso, não pede ajuda, não reconhece suas fraquezas diante de Deus. Nós falamos sobre fraquezas no domingo passado.
Por não reconhecer suas fraquezas, essa pessoa então ela precisa mostrar coisas. Ela precisa mostrar uma aparência, ela precisa construir uma aparência de bondade. Só o que acontece é que essa pessoa ela começa a desenvolver um estilo de vida fundamentado no orgulho. Chega um momento que ela nem se dá conta de que tudo que ela faz está contaminado pelo orgulho. Tudo que ela faz, até quando ela vai ajudar outras pessoas, está contaminado com orgulho. Quer ver? É muito comum ver pessoas se queixando. São coisas que a gente vai aprendendo durante a vida, irmãos. Quando a gente ajuda alguém, a gente se queixa de que a resposta dessa pessoa não foi a que a gente esperava. Como isso nos machuca. Como isso nos fere. Como é que pode? Por quê? Pensa comigo, pensa na lógica, usa a cabeça. Eu estou falando assim, porque nós estamos falando do primeiro ponto, cegueira espiritual. A gente nem percebe, e a gente acha que é legítimo. Depois que os nossos olhos são abertos espiritualmente, e a gente percebe que não tem nem lógica em determinados pensamentos. Por exemplo, você está tentando ajudar alguém, esse alguém não responde como você gostaria, e você fica chateado, você fica com raiva. Mas pense bem, que se a sua obsessão, aliás, se o seu desejo fosse simplesmente ajudar alguém, você teria prazer no processo, não no resultado. Você não está lá para controlar as pessoas. Você está lá para se dispor. E se você fez algo por alguém, e esse alguém desdenhou, esse alguém não respondeu, esse alguém não deu a resposta que você esperava, não tem por que você ficar machucado, a não ser que você esperasse essa resposta para lhe validar. Que fosse uma resposta assim: agora sim eu me sinto bem comigo mesmo, eu sou uma boa pessoa. Agora sim eu posso dizer para as pessoas que eu ajudei alguém. Mas se você não tem qualquer necessidade de ser validado, o processo de ajudar as pessoas já te alegra. Pode ser que nem aconteça o que você espera, mas diz assim: dei meu melhor, estou tão feliz porque Deus me deu a oportunidade. Infelizmente, a pessoa que eu tentei ajudar, ela não conseguiu entender, ela não recebeu. Mas eu sei que eu fiz minha parte. Eu sei que eu dei o meu melhor. Vocês estão percebendo? O que acontece? A gente está num processo de cegueira que a gente nem consegue discernir as motivações das nossas ações. O orgulho ele tomou conta do nosso coração a tal ponto que até o que é bom em nós é mal. Jesus uma vez disse, lá no Sermão da Montanha: se a luz que há em nós são trevas, quão densas trevas não são. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quer dizer, se tudo bem que você acha que tem dentro de você, na verdade são trevas, quão perdido a gente não está, irmãos? Quão perdido, irmãos, uma coisa é você pegar alguém, como eu falei agora há pouco, você pega alguém ferido, machucado, seu orgulho está ferido, e ela demonstra isso para todo mundo. Essa pessoa, ela dificilmente vai se perder, a não ser que ela queira, no seu orgulho, porque ela sabe, porque é evidente para todo mundo. Agora, aquele que desenvolveu um estilo de vida, que ele acha que ele é bom, mas na verdade ele é mau, quão perdido está essa pessoa? Existem meios de identificar, existem formas de você perceber. Eu estou citando uma aqui agora há pouco. Você vai perceber o nível, como as coisas te ofendem, como elas te machucam, quando não deveria. Quando não deveria. Porque você deveria ter prazer em Deus. Esse orgulho que cega o nosso entendimento, ele cauteriza a nossa mente. O que é cauterizar? Cauterização é o processo de cicatrização por fogo. Então, ou seja, o lugar onde a cauterização acontece perde a sensibilidade. Ele fica grosseiro, então às vezes a pessoa toca, ela pouco sente naquela área. É o que está acontecendo com a consciência do orgulhoso. Não importa o quanto as pessoas tentem mostrar para ele que ele está errado, ele sempre está certo. Ele não tem sequer a condição de parar, ouvir e dizer, deixa eu ponderar sobre o que está sendo dito. Tem várias pessoas dizendo a mesma coisa para ele.
várias pessoas dizendo, olha, isso aqui está errado. Aí vem outra pessoa e diz que está errado. Aí vem outra pessoa e diz que está errado. Aí o que essa pessoa faz? Não, ela não aceita. Ela não se enxerga. Todo mundo vê, mas ela não vê. Ela não consegue se perceber. Esse é o processo de cauterização do orgulho. Agora, por que normalmente ela não vê? Porque quando você olha para essa pessoa, ela dança, ela toca, ela prega, ela dá palavra na célula, ela faz as coisas na igreja. E aí essas coisas que essa pessoa faz, que tem como motivação o orgulho inicial, então ela pensou, não, eu vou ser bom de alguma maneira, porque nunca mais ninguém vai me humilhar, eu vou fazer as coisas para Deus. E aí, só que ela não percebe que a motivação de tudo isso é exatamente o orgulho que a cega com relação aos outros. Essas mesmas pessoas que estão fazendo todas essas coisas dentro da igreja se ofendem facilmente quando alguém falha com elas. O orgulhoso, eu mostrei isso na mensagem passada, ele é hipersensível. Todo orgulhoso é hipersensível com relação às falhas que vêm em sua direção, mas é extremamente dormente para os erros que ele comete em direção aos outros. Cegueira espiritual. Essa hipersensibilidade com relação aos erros dos outros, ela nos deixa insensíveis, inflexíveis, implacáveis com os outros. E a gente nem percebe, e normalmente esses mesmos orgulhosos nem percebem, que a graça que ele está negando para alguém é a graça que ele precisa, porque ele é tão pecador quanto. Ele é tão ruim quanto. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Mas o orgulho faz ele dizer que ele é bom. Por quê? Porque ele tem uma capa de espiritualidade sobre ele. Você quer ver uma marca do orgulhoso? Que ele está escondendo, espiritualizando o seu orgulho. Ele tem sérios problemas de relacionamento. O orgulhoso, ele não consegue estabelecer relacionamentos profundos, sinceros e duradouros. Porque sempre os seus relacionamentos acabam em conflito. Seus relacionamentos sempre acabam em problema. E ele sempre acha que o problema são os outros, nunca ele. Nunca ele. Eu lembro quando nós fizemos um processo de unidade ano passado. E aí a gente fez uma avaliação de como que a igreja enxergava a mim, a minha esposa, a liderança. E todo mundo disse para mim unanimemente, assim, aliás, todo mundo não, embora houvesse exceções, mas uma grande maioria disse assim, pastor, o senhor é muito arrogante. E eu, honestamente, não me achava. Sabe que nesse dia eu fiquei pensando assim, peraí, se todo mundo está vendo, não é possível que esteja todo mundo errado, só eu certo. E eu disse, não, eu provavelmente, realmente eu sou, se todo mundo está vendo. Então eu tive que me arrepender. Porque a cegueira espiritual é uma das evidências do nosso orgulho. Aí, qual uma outra evidência dessa cegueira espiritual? Justiça própria. Coloca de novo Lucas 18, ali ó. Alguns que confiavam em sua própria justiça. Você define o que é certo e o que é errado. As coisas elas têm que funcionar pelo seu padrão. É como você acha que as coisas devem ser. Justiça própria. Alguns confiavam em sua própria justiça, em todas as suas performances. Então se achavam bom demais. E a partir desse processo, dizem assim, não, as pessoas elas têm que ser igual a mim. Se não forem igual a mim, não serve. Olha só. Vamos desenrolar desse comportamento desse fariseu orgulhoso e religioso. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. Ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. O religioso é tão cego, que ele é capaz, numa oração a Deus, emitir juízo sobre o outro e não perceber que ele está pecando diante de Deus ao fazer isso. É o que a gente faz, irmãos.
A gente está sempre fazendo essa comparação, emitindo juízo. O nível de cegueira espiritual é tanto que a gente está fazendo isso e a gente jura que está fazendo a coisa certa. Que a gente é uma espécie de defensor do reino, o super-herói da justiça. E que se não for por você, a igreja vai ser uma bagunça. É incrível como eu recebo de pessoas que vêm aqui dizer: eu preciso consertar a igreja. Pastor, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Aí às vezes, irmãos, honestamente, eu não faço por amor. Dá vontade de perguntar assim: e a tua vida, meu? O que está errado aí na tua vida? Porque é muito bom para identificar o que está errado na vida dos outros e na sua. Porque o orgulhoso religioso, o orgulhoso que espiritualizou o seu orgulho, ele fez uma lista das suas virtudes e a partir dela julga todo mundo. Julga todo mundo. E aí ele não consegue nem se perceber. E às vezes ora. Vai a Deus em oração, emitindo juízo sobre os outros. Você já imaginou como é que é Deus orando, ouvindo a oração desse cidadão? O poder de Deus não se aperfeiçoa aí, lembrando da nossa última mensagem. Porque essa justiça própria, irmãos, é o inimigo do temor de Deus. Porque se eu ando pelas minhas próprias justiças, eu perdi o temor ao Senhor. Deus não é minha referência, eu sou minha referência. Então, todas as vezes que você vai emitir juízo sobre alguém, você não está olhando para Deus, e por isso você não consegue enxergar a misericórdia dele, porque você olha para você. Porque a justiça parte de você, isso significa justiça própria. Nos deixa então insensíveis aos nossos pecados, e nos faz achar que a gente está certo em tudo, quando na verdade a gente está pecando. Está aqui o fariseu que não deixa mentir. Coloca aí Eclesiastes 7,16 na tela. Eu não passei esse texto, mas é importante. Presta atenção que quando a gente tem valores errados que se baseiam na justiça própria, esses valores têm o poder de nos destruir. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir a você mesmo? Ele está falando de justiça própria aqui. Eu sou justo. Eu sou correto. Eu não sou como aquele imoral. Eu não sou como aquele mentiroso. Eu não sou como... E aí, ele começa a construir o seu padrão de justiça própria. E todas as vezes que vai lidar com alguém, ele parte desse princípio interior. Eu sou superior a você. Eu sou melhor que você. Essas pessoas estão incapacitadas de ajudar outras pessoas, inclusive. Aí sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Que essas pessoas destroem a si mesmos. O que isso significa? Por que nós destruímos a nós mesmos nesse processo? Quando nós estamos construindo, é porque a gente está cego, impotente para mapear o problema dos outros e estamos morrendo. Quando estamos morrendo, aliás, alguns de nós já estamos mortos até. Mas a gente está ali olhando e percebendo os erros dos outros, mas a gente está morrendo. É por isso que destruímos a nós mesmos, por causa dessa cegueira espiritual que a justiça própria causa em nós. Justiça própria que nasce de um orgulho que nasce de uma ferida, de um ego ferido, de um ego machucado. Nós precisamos abrir mão disso hoje. Quando nós realmente buscamos ao Senhor, nós temos uma revelação da sua graça. E aí então a gente passa a buscar a Deus com um coração sincero, com um coração inteiro e humilde. Os nossos olhos são abertos espirituais. Talvez alguns de vocês já tenham passado pela experiência de ter os seus olhos espirituais abertos. E de repente as coisas começaram a fazer sentido para você. E as coisas vão começar a mudar na sua vida a partir do momento que essa cegueira espiritual for removida da sua vida. Muitas vezes a gente está tão cego, irmãos, tão cego, que a gente está repetindo o erro daquelas pessoas que nos machucaram e a gente nem se percebe. Na verdade, coloca Romanos 2:2 na tela. Romanos capítulo 2, versículo 2, fala uma coisa
que é uma lei importante que a gente precisa. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Versículo 3. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? O apóstolo está falando aos romanos, dizendo: olha, o que você está julgando nos outros, você está fazendo, você não percebe não? Você não percebe que você é tão ofensivo quanto aqueles que você critica? Você não percebe que você é tão orgulhoso quanto aqueles que você condena por orgulho? Você não percebe? E aqui nós temos uma verdade espiritual maravilhosa. Porque, embora o texto esteja dizendo que haverá um juízo, que embora você não esteja consciente do seu erro, esse juízo virá, ele também nos diz que tudo aquilo que a gente é incapaz de perdoar no outro, nós estamos fadados a repetir. Você está muitas vezes igualzinho ao seu ofensor, igualzinho a quem te feriu, amargo, crítico, intolerante, mas está emitindo juízo sobre essa pessoa. Só que as outras pessoas que não tem nada a ver com isso estão recebendo de você exatamente a mesma coisa. E apesar de você não perceber, você acha que não virá juízo de Deus por esse motivo, que pessoas com justiça própria destroem a si mesmo, porque elas são incapazes de perceber seus próprios erros, mas haverá um juízo de toda forma. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Você vai continuar nessa cegueira espiritual, vai se abrir de verdade para um julgamento pessoal honesto, diante do Espírito Santo. Você vai parar de ficar olhando para os outros, eis a solução. Para de ficar criticando os outros e olhe para você. Olhe para você. Pare de dizer que os problemas da sua vida é o fulano. Ah não, o problema da minha vida é meu marido. Não, é você. O problema da sua vida é você. O problema da minha vida é meu esposo. Não, é você. O problema da sua vida não é seu filho, não é seu patrão, não é ninguém. Não é nem o diabo. É você. Você que é incapaz de perceber seus próprios erros, que é cego demais por conta do orgulho de perceber suas próprias falhas, mas hábil demais em perceber a falha dos outros e emitir juízo sobre elas. Se você quer mudar de vida e você quer ver a graça de Deus se manifestando na sua vida, você precisa tomar uma decisão hoje de parar de olhar para os outros e olhar para você mesmo. Você vai dizer: eu vou te fazer um desafio agora. Pense na pessoa que você... Porque assim, orgulhoso, quando ferido, ele vive em função da pessoa que o feriu. E é por esse motivo que ele até se torna igual o seu ofensor. A Bíblia diz que nós nos tornamos a imagem daquilo que contemplamos. Todo orgulhoso vive contemplando o seu ofensor. Ele vem para a igreja, ele vem pensando no ofensor. Ele chega nos ambientes, ele fica pensando: será que o cara vai estar lá? Será que fulano vai estar lá? Ah, se fulano estiver lá, meu Deus. Vive em função, por isso se torna a imagem. Você vai desistir disso hoje. Você pode fazer isso agora em oração no seu espírito. Senhor, eu libero fulano agora, eu perdoo ele, libero ele da minha vida, em nome de Jesus. Já vamos fazer aqui o processo que à medida que a gente vai ministrando. Libera agora. Libera agora. Abre o seu coração. Muitas pessoas, mesmo na prática de pecados como, por exemplo, crítica, preconceito, intelectualismo, prepotência, essas pessoas se acham uma bênção. Porque esses pecados, eles não são tão evidentes. Mas são pecado, meu. São pecado. Não importa. Se acham uma bênção e por baixo dessa casca de religiosidade, por causa de um orgulho não tratado, tem uma pessoa totalmente ferida, orgulhosa, que precisa abrir o seu coração. Coloca Provérbios 30, 20. Eu quero, com essa figura aqui, Provérbios 30, 20. Com essa figura, eu quero concluir esse tópico da cegueira espiritual. Este é o caminho da adúltera.
ela come e limpa a boca e diz: não fiz nada de errado. Parece os nossos filhos que fazem uma coisa, eles comem alguma coisa que não deveria comer, e estão com a boca toda lambuzada, e dizem assim: não fui eu, mãe. Não fui eu. Quem já teve filho que fez isso? Fulano, tu pegou o negócio lá na geladeira, boca toda suja aqui, ó, denunciando o pecado da criança. Não, mãe, foi, mano. A gente é igualzinho quando a gente é orgulhoso. Ele está dizendo: meu irmão, você tem um pecado. Eu não, quem tem um pecado, esse pecado é fulano lá. Eu não. A gente está cometendo pecado e a gente está dizendo que não está errado. Essa é a primeira evidência de um orgulhoso que começou a espiritualizar o seu orgulho. Ele ficou cego para os erros dos outros e ele passou a produzir uma série de atividades na sua vida para parecer bom. E ele começa a julgar os outros por conta disso. Segunda coisa, começa a surgir então competição. Coloca Provérbios 23, 30, 13. Capítulo 30, versículo 13. Volta só um pouquinho. Diz aí o texto: há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras estão levantadas para cima. Aqui nós temos uma segunda evidência de alguém que espiritualizou orgulho. Ela converteu, ela vem para a igreja, só que dentro da igreja ela compete com todo mundo. A vida não é leve mais para essas pessoas. Ela não tem leveza. Ela não consegue chegar nos ambientes e simplesmente se relacionar com as pessoas com leveza. Oi, irmão, tudo bom? Bom te ver. Não. Ela está competindo tanto dentro dela com os outros, mas ninguém sabe que ela está competindo, só ela. Às vezes, como ela é cega, às vezes ela também não sabe que está competindo. Ela chega tensa nos lugares. Ela começa a pensar: eu não posso errar. Eu não posso falar nada errado. Eu não posso vacilar aqui, porque senão alguém vai ter alguma coisa contra mim. Irmão, essa pessoa, ela está vivendo debaixo de competição o tempo todo. Orgulho. Orgulho. Ela não consegue simplesmente ter relações saudáveis para descansar, levar uma vida leve, tranquila, em paz. Não. É tudo muito pesado, muito maçante, muito desgastante. Porque aí, essa pessoa agora ela está competindo. E aí, essas pessoas, aí aqui se revela o processo de divisão que acontece muitas vezes dentro da igreja. É cada um pensando no que é, nas suas preferências. Ah não, mas eu gosto disso, mas eu não gosto daquilo. E fica o tempo todo cada um pensando somente naquilo que lhe é conveniente. E nós precisamos então abrir mão dessa necessidade de estar competindo e querer provar para os outros alguma coisa. Porque dentro desse processo de competição, qual é outra evidência que é semelhante à do primeiro, que elas se comunicam? Relacionamentos são destruídos. Você percebe que a maior marca do orgulhoso é não ter relacionamentos muito saudáveis. Com quase ninguém. São poucas as pessoas com quem se relaciona saudavelmente. Aquelas que não representam ameaça. Aquelas para as quais ele já tem uma imagem consolidada para essas pessoas, então ele se sente mais à vontade. Não precisa mais provar nada para essa equipe, porque é como se esse território estivesse ganho. Mas o território onde não está ganho, ele precisa trabalhar muito, se esforçar demais. E aí ele precisa o tempo todo estar tentando mostrar resultado, esses resultados muitas vezes, eles vão simplesmente alimentando ainda mais esse orgulho. Deus não está na vida dessas pessoas. Deus não está agindo nesse lugar. Aí, dentro do processo de divisão da igreja, irmãos, precisam que eu estou falando de espiritualização do orgulho. O que acontece? Existem sempre dois grupos dentro da igreja. Existe um terceiro, ele é mais raro. Existe o grupo que se acha bom demais. E existe o grupo que se acha ruim demais. Quando a gente não está aconselhando um superior que se sente bom e diz assim: irmão, tudo é de Deus, a gente tem que estar dizendo para o irmão, não, irmão, você é amado. É difícil encontrar pessoas que entendam assim: eu sei quem sou.
Eu sei quão pecador sou, mas também sei quão amado eu sou. Aquelas pessoas que conseguem equilibrar a visão que têm de si próprio. Que elas não estão competindo com ninguém, não precisam provar nada para ninguém. Mas também elas não são inertes, porque elas servem por amor. Elas não estão sendo motivadas por orgulho. Como é difícil achar essas pessoas, irmãos. As pessoas estão sempre debaixo desses dois, nos extremos, ou se acha bom demais, ou se acha ruim demais. Eu quero dizer que tanto superioridade quanto inferioridade são dois lados da mesma moeda. Todos dois são orgulho. Não pense que você achar que você é superior, você, não sou tão bom assim, que você é humilde. Não, você não é humilde. Na verdade, você está buscando valorização. São pessoas que, por esse método de vitimização, elas buscam o tempo todo validação dos outros. Eu preciso estar ouvindo, não, você é bom, você é bom. E aí tem um problema da igreja. A igreja, ela tem alimentado o ego das pessoas, porque a gente fica dizendo para as pessoas que elas são boas. A gente tem que dizer para o orgulhoso, irmão, você não é bom, mas existe alguém que pode morar em você, Jesus. Esse é o certo. Não, irmão, eu sou tão ruim. Não, irmão, não se escandalize, eu também sou. Mas existe alguém tão bom que quer habitar em nós e quer manifestar suas virtudes em nós. Esse alguém é Jesus. Esse é o ponto de equilíbrio do Evangelho. Não é a gente ficar alimentando seu ego, dizendo que você é bom. Não, porque na verdade nós somos maus, mas isso também não é motivo para vitimização. Na verdade, isso é para a glória de Deus. Quanto mais eu percebo que eu não sou bom, mas eu percebo a graça atuando, mais glória eu entrego, meu irmão. É isso que tem que ser. Quantos estão entendendo? Diga amém. Mas não, fica oscilando entre a superioridade e a inferioridade. Uma hora eu estou me vitimizando, outra hora eu estou me orgulhando. Uma hora eu estou achando que eu sou melhor do que todo mundo, outra hora eu não presto para nada. Irmão, sai desses extremos. Sai desse lugar. Você é filho de Deus, Ele te escolheu. Você não precisa provar mais nada. Só ande na identidade que Cristo tem te dado. Em nome de... Vai ter peça hoje? Vai ter peça hoje? O que é esse orgulho da superioridade ou mesmo da inferioridade? É a casca de uma ferida que não foi tratada, de um orgulho ferido que não foi devidamente tratado. Então, abra o seu coração e deixe Jesus tratar. É do orgulho que vem muitas decepções, quedas, escândalos. Por que a gente percebe muito escândalo no meio da igreja, irmãos? São pessoas que, fundamentadas pelo seu orgulho, vêm para a igreja, são extremamente dispostas a fazer as coisas. As pessoas dizem, não, eu quero. Aí muitas vezes, irmãos, eu confesso para os irmãos, às vezes as pessoas chegam muito animadas comigo, dizem assim, pastor, eu quero fazer tal coisa. Eu tento não matar ninguém, mas eu sei quando a pessoa está sendo motivada pelo orgulho. Eu tento manter esse desejo, mas redirecionando a motivação. Porque, irmãos, sabe qual é o motivo de escândalo na igreja? É pegar gente que está toda motivada pelo orgulho e dizer, opa, meu irmão, como é bom ver você assim. Vai lá, prega lá, pega uma célula para ti. Vem lá, sobe no púlpito e prega aqui, ó. Pega o microfone para você fazer alguma coisa. Só porque a pessoa está ali motivada pelo orgulho, aí ela tem algum tipo de habilidade, as pessoas vão entregando o microfone, vão entregando o cargo, e é assim o que acontece dentro da igreja orgulhosa. Cargo se torna mais importante do que chamado, do que dom. O importante é ter cargo. Não importa, irmãos, você pode cumprir seu chamado ainda que inicialmente você não tenha cargo nenhum. Você pode cumprir, você tem um dom. E com o seu dom você pode começar a abençoar pessoas, independente de ter cargo. Como você está entendendo?
Mas quando a gente está acostumado com uma igreja que quando alguém tem habilidade, pega, dá um microfone para ela, pega, dá uma célula para ela, pega, coloca ela como líder de alguma coisa lá na igreja. Irmãos, a gente chegou ao absurdo de colocar gente em posição de liderança na igreja, toda ferida, com orgulho lá em cima, simplesmente para a pessoa não desviar, usando o ministério como instrumento para não desviar. Irmãos, alguém que desviou, vai estar na função desviado, vai estar com cargo e desviado. A gente precisa quebrar esse ciclo. Esse é um ciclo de competição. Então, com isso eu também quero dizer, não quero que desmotive você, mas se sua motivação está errada, deixe Deus tratar, porque senão vai acabar em escândalo. É gente que está lá liderando e daqui a pouco adultera. É gente que está lá liderando e daqui a pouco a pessoa abandona a família. Normalmente cai no pecado de imoralidade, normalmente cai no pecado do adultério, normalmente está caindo no pecado da imoralidade sexual. Normalmente. É onde mais se manifesta o orgulho, esse orgulho mais se manifesta na área sexual. E aí pessoas caindo, escândalo acontecendo. E o efeito final disso é uma igreja destruída. Simplesmente porque alguém não se deixou tratar do orgulho. Então a gente precisa abrir o coração mais uma vez. E por fim, a última coisa que acontece com alguém dentro dessa mensagem, obviamente, está no versículo, bota Provérbios capítulo 30 na tela. Deu problema aí? No versículo 14 diz o seguinte, abra sua Bíblia aí comigo. Deu problema aqui no Data Show, Deus sabe todas as coisas. Quem achou diz amém. Pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas estão armadas de facas para devorarem os necessitados da terra e os pobres da humanidade. O que é isso? É alguém que agora, ferido, não perdoou, anda orgulhosamente, usa as questões espirituais para esconder o seu orgulho. Essa pessoa está cega espiritualmente, está competindo dentro da igreja e tem a terceira evidência dessa pessoa. Ela gosta de falar mal dos outros. Maledicência. Falar mal dos outros, irmão, aonde tem maledicência, tem uma pessoa ferida, com orgulho ferido, que não foi tratada. Todas as vezes que você usa a sua língua para falar mal de alguém, significa que o seu orgulho está ferido, foi ferido por alguém e você simplesmente não se deixou tratar. Hoje, diria eu, que não se usa apenas a língua para manifestar essas feridas e esse orgulho ferido. Usa-se o status, usa-se as redes sociais. Está ali evidente, a ferida está lá, ó, exposta para todo mundo, o ego ferido para todo mundo. Todo mundo que vê sabe que aquilo ali é um ego ferido, é um orgulho ferido. Mas essa pessoa nunca se submete a tratar o seu ego ferido. E aí então ela passa, deu certo aí? Essa pessoa passa a usar a sua boca de maneira, como diz o texto, Provérbios 30, como uma espada. Começa a ferir os outros com a sua boca, começa a ferir os outros com o seu status, começa a ferir os outros com as suas redes sociais, e começa a ferir, porque não teve orgulho tratado. Mas por que ela não se dá conta disso? Porque normalmente ela está na igreja. Ela fala da palavra de Deus, ela ouve a palavra de Deus, ela canta as canções. E por ela ter essa aparência de bondade, ela imagina, bom, falar um pouquinho mal de alguém, ou me queixar, ou falar de alguma pessoa, não é um problema, eu estou denunciando o pecado. Maledicência, irmão. Maledicência. Que é uma das evidências de que esse orgulho, esse ego está ferido.
Você pode querer achar todas as justificativas que você quiser, mas biblicamente é pecado. Ah, não, mas você não sabe por que foi o que aconteceu. Não importa. Biblicamente nós temos uma coisa chamada responsabilidade. Não é porque os outros erraram que você tem que errar também. Afinal de contas, Jesus, enquanto estava sendo pregado no madeiro, ele dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, ao invés de dizer: Deus, mata todos eles agora. E tendo poder para isso. Graças a Deus que a gente não tem poder para determinadas coisas. Caso contrário, as pessoas viveriam morrendo. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Abre aí comigo, está sem data show. Quem achou diz amém. Diz assim o texto: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Um dos principais processos que um orgulhoso vive, ele se destrói com a própria boca dele. Está liberando palavras muitas vezes sobre os outros, e depois começa a liberar sobre si. Daqui a pouco as coisas estão acontecendo exatamente como ele falou e está se queixando. Porque é alguém que não foi devidamente tratado no seu orgulho. E aí, eu pergunto para você, você realmente vai querer insistir em cultivar orgulho no seu coração, sabendo que o final disso é destrutivo, altamente destrutivo? Eu convido você essa noite a abrir o seu coração. A maledicência, ela vem do orgulho traumatizado. O orgulho cresce através das feridas e se manifesta na boca. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Muitas vezes nós estamos evidenciando nossas feridas, nosso orgulho pela nossa boca. Para me finalizar, eu vou ler 2 textos agora. Hebreus 12:5. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por elas muitos se contaminem. A amargura é um veneno que mata primeiro o portador, tá? Fique ciente disso. Eu queria chamar logo os irmãos do louvor, para vocês já ficarem aqui prestando atenção no resto da mensagem. A amargura é um veneno que mata primeiro o portador. Depois vai matar os outros. A cada vez que você destila a amargura que está no seu coração sobre outros, você está envenenando a si próprio um pouquinho. Então é um veneno que a gente precisa se livrar da nossa vida. E por último, eu quero abrir em Filipenses a solução. Filipenses capítulo 3, abre comigo aí sua Bíblia. A partir do verso 4. Lembra? Vou reprisar aqui algumas coisas. Primeira coisa que acontece quando a gente espiritualiza o nosso orgulho. A gente acaba desenvolvendo um estilo de vida de justiça própria. E a gente fica cego para os nossos erros. E super sensível para os erros dos outros. Segunda coisa, a gente se torna extremamente competitivo com os nossos irmãos. A evidência disso é que a gente está o tempo todo se sentindo desconfortável com aquele peso na nossa alma. A gente nunca se sente alocado num lugar. A gente sente que está sempre tendo que conquistar o nosso espaço, algum espaço. Orgulho. Terceiro, maledicência. Irmãos, alguns ao espiritualizar a maledicência ainda dizem assim: ó, eu vou falar um negócio aqui, mas não é fofoca. É só um comentário.
Irmão, eu já ouvi pessoas dizer assim para mim, ó. Já aconteceu com você? Às vezes, essas coisas estão imperceptíveis aos nossos olhos. Mas pense comigo. Às vezes você conta o pecado de alguém para uma outra pessoa. Só que esse pecado que você contou, a pessoa já se arrependeu. Mas ainda assim você fez questão de contar. Depois de contar o pecado da pessoa, dizer, olha, essa pessoa fez isso. Mas fique tranquilo, ela já mudou já. Não é mais assim não. Então para que falou? Me diz qual é o propósito de trazer à luz uma coisa que já foi devidamente tratada. Que não o orgulho para se sentir superior em cima do irmão. Nós precisamos urgentemente abrir o nosso coração para nos livrarmos do orgulho. E Filipenses capítulo 3, versículo 4 diz: embora eu tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Paulo está dizendo assim, se alguém pode se orgulhar do estilo de vida que viveu, esse alguém sou eu. Aí ele continua. Aí do 5 e o 6, ele faz uma lista das virtudes dele. É assim que o orgulhoso, ele se move. Faz uma lista das suas virtudes. Presta atenção, não é que Paulo esteja sendo orgulhoso, você vai ver o fechamento da coisa. Aí ele diz, circuncidado 8º dia de vida. Ou seja, no nosso contexto ele diz assim, nasci no evangelho, nasci em berço cristão, nunca pequei. Aí ele diz, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. É como se Paulo estivesse dizendo assim, ó, de todas as regras que tem aí, me mostra pelo menos uma que eu tenha quebrado. Me mostre uma que eu tenha quebrado. Paulo está dizendo, eu nunca quebrei uma regra sequer. Nenhuma, fiz tudo certinho. Eu vivi de maneira reta de acordo com a lei. Mas sabe o que ele diz depois a respeito disso? Mas o que para mim era lucro, para ser a considerar como perda por causa de Cristo. Toda a performance deles, religiosa, para mim isso não vale nada. Para mim, depois que eu conheci a Cristo, tudo isso perdeu o valor. Ele disse assim, mais do que isso, considero tudo como perda comparada com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Sabe qual é a solução do nosso problema? Preciso provar que sou bom. Aí você fica crítico, juiz dos outros, fica falando da vida dos outros, fica com maledicência, praticando isso, competindo com os irmãos. Tudo isso é por você. No dia que você disser assim, meu irmão, para mim isso tudo acabou, eu abro mão, eu perco todas as coisas, eu abro mão do ministério, eu abro mão da minha reputação, eu abro mão do que os outros vão achar de mim, eu considero tudo isso como perca, eu só quero Jesus na minha vida. Não importa se as pessoas vão me considerar de alguma maneira ou de outra, se vão fazer o que eu acho que é certo ou não vão, se vão dar atenção porque eu falo ou não vão, não importa, eu considero tudo como perda. Nós estamos falando de um cara que foi perfeito no que diz respeito a cumprimento de regras. Paulo foi o cara foi ousado de dizer que com relação à lei, ele era irrepreensível. Ele está falando para outros judeus, ele está dizendo, se você tiver condições, me aponte um erro que eu cometi. Se um cara que viveu nesse nível, ele foi capaz de dizer, isso para mim não vale nada, porque o que para mim, que realmente importa, é conhecer Jesus. Ele parou então de viver pela própria justiça. Ele disse assim, eu só quero fazer aquilo que o meu mestre faria. Eu não quero mais me orgulhar dessas coisas. Ele começa o versículo 4 dizendo, se tem alguém que poderia se orgulhar, seria eu de tudo que eu fiz. Mas eu decido não dar importância para nada disso. Eu não tenho mais nada para provar para ninguém. Eu não quero viver competindo com ninguém. Eu não quero falar mal de ninguém. Eu quero viver para Cristo. Convido você a ficar de pé agora, em nome de Jesus.